Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Mário Breder do canal Café Fora da Caixa. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema de salvação. Esse é um tema muito falado em toda a religião evangélica. Todo mundo que conhece Jesus, todo mundo que já ouviu falar de Jesus sempre fala de salvação. Mas afinal, do que nós somos salvos? Será que todo mundo vai ser salvo? Será que todas as pessoas serão salvas independentes do que elas fazem? Será que, independente do estilo de vida que elas vivem, das coisas que elas fazem, será que elas serão salvas? E se todos não serão salvos, se somente alguns serão salvos, quem será salvo? E pelo que será salvo? Será que existe alguma coisa que nós podemos fazer para ser salvos? E se não existe alguma coisa que podemos fazer, então podemos fazer qualquer coisa que seremos salvos do mesmo jeito? Fica comigo, pega o seu café, sente-se à mesa e bora conversar! A primeira coisa que devemos entender é do que nós vamos ser salvos. Eu sei que tem muita gente que pensa assim e já daria essa resposta, né? Seremos salvos do inferno, seremos salvos para ir para o céu. Mas será que é disso que a Bíblia está dizendo que ela vai nos salvar? Vai nos salvar do inferno? Vai nos salvar para o céu? Vamos entender um pouquinho mais então do que a Bíblia diz, do que nós vamos ser salvos afinal. Todos pecaram e foram para o inferno. Não, a Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos agora não têm mais o direito de estar diante da glória de Deus, por causa do pecado. Todo mundo que é salvo de alguma coisa, normalmente de uma condenação, ou de algum risco, de algum perigo, né? Então, quando se fala assim, o salvador da pátria, ele salvou a pátria de uma extinção, ele salvou a pátria de uma destruição completa, né? Quando você salva alguém, ou salva vidas, por exemplo, ele salva para que a vida não deixe de existir naquela pessoa. Aquela pessoa estava se afogando, então o salva-vidas foi lá e salvou a vida dela antes que ela afogasse e perdesse a vida. A questão aqui que a gente tem que entender é salvar de alguma coisa, normalmente de uma condenação, de algo que você estava para deixar de existir, deixar totalmente de ter. A Bíblia fala o seguinte, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós tínhamos a glória de Deus e nós fomos destituídos desse lugar de glória de Deus. Então esse já é um primeiro passo para a gente entender o que é salvação. No segundo ponto aqui eu vou te dizer um outro texto muito conhecido na Bíblia. O salário do pecado é o inferno. É isso que está na Bíblia? Não. A Bíblia não diz que o salário do pecado é o inferno. O salário do pecado é a morte. E a morte é o contrário da vida, né? É deixar de ter a vida, é você deixar de existir, é deixar de viver. Então, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, do que Jesus vai nos salvar, afinal de contas? Se nós todos tínhamos uma sentença que era a morte, nós agora precisamos entender que Jesus nos salvou da morte. E sim, Jesus salvou a todos da morte. Entendendo que a morte é a sentença que nós tínhamos, e é isso que Jesus nos salva, afinal de contas, então agora a gente pode responder a pergunta, será que todos serão salvos? Será que todos serão salvos? Será que todos serão salvos? Sim, posso te afirmar categoricamente que todos serão salvos. Aliás, todos já foram salvos. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele venceu o inferno. E ele tem agora em suas mãos a chave do inferno e a chave da morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. E a morte não pode mais segurar ninguém. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A força que o pecado tinha era prender todo mundo na morte. Mas Jesus permitiu que todos fossem salvos quando ele venceu a morte. Em Apocalipse você vai perceber que a Bíblia nos relata claramente como será no dia do julgamento. A terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, o mundo dos mortos entregará os seus mortos. Não haverá mais como a morte segurar uma pessoa. Todos ressuscitarão no dia do Senhor. Todos ressuscitarão e estarão diante do trono de Deus. Se todos estarão no trono de Jesus, se todos ressuscitarão, então Jesus salvou todos da morte.
Esse é o primeiro ponto para você entender. A salvação já foi dada a todos, porque a salvação é salvar da morte. Assim que Jesus ressuscitará todo mundo da morte, então podemos claramente dizer que sim, todos foram salvos. Ok, agora que nós entendemos que todos foram salvos, que Jesus salvou a todo mundo, a gente precisa entender uma coisa muito importante aqui também. Aquele que venceu a morte, aquele que tem as chaves da morte e do inferno na mão, esse agora que venceu a morte tem o poder de matar. Sim. Nesse mesmo texto de Apocalipse você vai ver também que Jesus lançou a morte, o mundo dos mortos no lago de fogo, que é a segunda morte. Sim, Jesus julgará a todos, segundo aquilo que as pessoas fizeram, segundo as suas intenções. Jesus julgará cada um deles, e alguns ele chamará para viver com ele pela eternidade, e outros ele lançará no lago de fogo, que a Bíblia diz claramente que é a segunda morte. A morte, de novo, é o fim. Vai acabar. A pessoa não vai viver eternamente. A morte é a destruição total. Ali na segunda morte, todos serão destruídos e não haverá mais ressurreição. Então você precisa entender que não há vida eterna sem Jesus. Jesus julgará todos e ele decidirá quem viverá a vida eterna com ele e quem será lançado no lago de fogo. Mas afinal, como será esse julgamento de Jesus? Isso é importante você entender, que Jesus julga de uma forma totalmente diferente do seu julgamento. Jesus olha para as pessoas de um jeito diferente do que você pode olhar. Jesus olha o coração. A Bíblia diz que Deus não olha segundo o homem, Deus olha o coração. Quando a Bíblia fala que Deus olha o coração, ele vai julgar as intenções, coisa que você e eu não conseguimos ver aos olhos nus quais são as intenções das pessoas. Nós não conseguimos com os nossos olhos carnais entender o profundo que passa na alma de alguém, mas Deus consegue. Deus vê muito além disso. Então, o julgamento de Deus ele será muito mais profundo do que a gente imagina. A gente acha que talvez pode dizer que esse daqui vai ser lançado no lago de fogo ou aquele ali vai viver a eternidade. Sim, você até pode ver Deus nas pessoas e ter a certeza que quando você vê Jesus naquela pessoa, essa pessoa vai morar com Jesus, é claro. Mas você não pode dizer que esse ou aquele, porque ele faz uma coisa que você não concorda, que sua religião diz que não é certa, por exemplo, que essa pessoa não vai viver com Jesus. É claro que a Bíblia diz claramente alguns pontos daquilo que não faz sentido, daquilo que não combina com o reino eterno de Deus. Só que o julgamento de Jesus é muito mais profundo do que você imagina. Não dá para você pegar um monte de regra de vida, de estilo de vida, de jeito de vida, de culturas ou um código de cultura e dizer que isso é o suficiente para ser salvo e viver eternidade ou ser salvo e depois ser lançado no fogo eterno. Não. Quando Jesus estava falando desse dia do julgamento dele mesmo, quando ele fala ali nos evangelhos, Jesus é muito claro ao afirmar que ele vai ver o coração. Quando ele diz, por exemplo, que diante dele, no dia do julgamento, haverá alguns que vão falar assim: Senhor, em seu nome eu fiz muitas coisas maravilhosas, expulsei demônios, eu curei pessoas, eu fiz coisas maravilhosas. Jesus vai falar: afasta de mim porque eu não te conheço. Essa pessoa fez um monte de coisa, até sinais, até algumas coisas maravilhosas, mas o coração dela não estava ligado a Jesus. Assim como haverá outras pessoas ali que vão falar: nossa, agora eu estou na frente de Jesus, ele vai ver tudo o que eu fiz, nossa, agora ferrou. E aí Jesus vai falar assim: ei, você, quando eu estava nu, quando eu tive fome, você me alimentou, quando eu estava nu, você me vestiu, quando eu tive necessidades, você me atendeu. E essa pessoa vai dizer: eu, Jesus, eu nem vivi na tua época, eu vivi 2000 anos depois que você, como que pode ser isso? E Jesus vai falar: quando você fez isso a um pequenino meu, ali você fez para mim. Jesus estava dizendo claramente que ele não vai julgar conforme a gente julga. A gente talvez vê um monte de gente operando, fazendo um monte de coisas maravilhosas, bonitas, e a gente fala assim: nossa, esse é o homem de Deus, esse com certeza vai ter um lugar maravilhoso no céu. E Jesus falou claramente ali: não, eu vou falar para alguns desses aqui que se acham pra caramba, eu vou falar assim, ó: aparta de mim porque eu não vos conheço.
E para aquelas outras pessoas ali que você não consegue enxergar o quão o coração dele está nas coisas que o Pai ama, esses Jesus vai trazer para perto de si. Entra para o gozo do meu Pai, entra para o lugar que eu preparei para você. E agora, por último, eu quero te fazer entender um pouquinho mais de como a gente olha para as pessoas. Talvez você, no dia a dia, quando você vai pregar para as pessoas, você começa a olhar e fala assim: opa, esse aí está precisando, olha lá, esse aqui está com pecado, não, esse aqui fala todos, aquele ali faz isso, aquele ali é Bolsonaro, aquilo ali é Lula, aquele ali é de um lado, do outro, da direita, da esquerda. Cara, para. É sério, para. Você tem só uma coisa que Jesus te pediu: e de fazer discípulos. Fale de Jesus, do amor de Jesus, fale de quem Jesus é para a pessoa. Porque não é você que tem a incumbência de apontar e falar para ela que é nisso que ela está pecando, que é naquilo que ela está pecando. O cristão tem uma coisa meio esquisita hoje em dia, que é uma pegada de dizer para a pessoa quais são os problemas dela. Olha, mostre a podridão para a pessoa primeiro, para que aí daí ela encontre o Salvador. Ei, está errado, isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E você, meu irmão, às vezes se acha no direito de convencer alguém do pecado que ele está vivendo, só porque os seus olhos viram alguma coisa que você acha que não é legal, ou que mesmo que você tenha certeza que é pecado. Mas deixa eu te falar, isso talvez seja pequeno. Talvez isso que você consegue enxergar do que é pecado na vida daquela pessoa, talvez seja pequeno em relação a tudo que ela tem lá dentro que você não tem acesso. Mas o Espírito Santo de Deus consegue acessar. Então talvez você olhe um homossexual e ache que o maior problema dele é a homossexualidade. Talvez você olhe um heterossexual e não consiga entender o tamanho do problema dele. Só que todos esses dois aqui têm um monte de outros pecados e coisas que eles fizeram que não agrada a Deus, que você não conhece, e mesmo ele não conhece. E sabe quem vai convencê-lo desses pecados que ele está vivendo? O Espírito Santo de Deus. E sabe como que ele vai dar lugar ao Espírito Santo de Deus? Com você, falando para ele da origem dele, da onde ele veio, que ele foi criado e pensado por Deus antes mesmo da criação do mundo. É quando você apresenta o Senhor Jesus Cristo para ele, que o Espírito Santo tem liberdade de falar no coração dele. E aí o Espírito Santo mostra para ele o quão ele é pecador, quantas coisas ele fez. Assim foi como aconteceu com você. O Espírito Santo é que nos constrange, é que nos mostra o que a gente precisa fazer. Talvez você tenha muitos anos na igreja evangélica e ainda assim, se você der liberdade, o Espírito Santo vai te mostrar aonde você precisa se arrepender. E o Espírito Santo vai te mostrar isso não para te constranger e esfregar na tua cara, porque ele não é o acusador. O acusador é o diabo. O Espírito Santo vai te mostrar isso para que você arrependa e para que você viva a nova vida em abundância que Jesus Cristo tem para você. Então, agora pare um pouco de se preocupar tanto em apontar quem vai para o céu e quem vai para o inferno, quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Entenda que a salvação Jesus Cristo já deu a todos. E a todos e a todos, não importa o que jeito que a pessoa fala ou o jeito que ela se enxerga. O importante é que você mostre para todo mundo quem Jesus é e deixe o Espírito Santo agir. Você vai ser muito mais feliz, porque a partir da ação do Espírito Santo a tua vida vai se tornar muito mais leve. A partir de você entender que você já foi salvo e não importa o que você faça, você vai ressuscitar e estar diante de Jesus, você vai cuidar muito mais das intenções do seu coração do que se você agiu ou não agiu, fez uma coisa ou não fez que é classificada como pecado. Ei, Jesus te ama muito mais do que o seu pecado. Ei, Jesus quer que você seja parceiro dele para mostrar a boa nova para as pessoas e não a má notícia de que ela pecou, de que ela está em pecado, de que ela está fazendo isso ou aquilo de errado. Jesus Cristo quer que você seja o parceiro para apresentar o Deus Pai e Jesus Cristo o Salvador para essas pessoas. Eu te convido, meu irmão, vem comigo, vamos levar essa palavra de vida e de renovo para as pessoas. Vamos lembrá-las que elas foram salvas porque Jesus venceu a morte. Se você foi impactado por essa palavra, eu te convido, passe essa mensagem para os seus irmãos, deixa um like aqui, coloque um comentário disso. Vamos fazer com que essa mensagem, esse entendimento sobre a salvação e sobre aquilo que Jesus olha, que isso alcance muito mais pessoas.